Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje estamos de volta ao nosso espaço habitual. Estamos numa semana de uma forma marcada por uma controvérsia que envolveu aqui o nosso amigo Jaime Nogueira Pinto, mas o tema da sua conferência foi um tema que já foi muito recorrente aqui neste programa, populismos, Brexits, Putin, estamos fartos de falar nisso, aliás. Estamos fartos de falar Foi nisso. uma coisa que uma das acusações era que ia usar a universidade para falar do assunto subrepticiamente. Passámos a vida a falar nisso em sítios mais divulgados. Portanto, hoje não vamos falar de um tema da atualidade, hoje vamos falar de um centenário, o centenário da morte de Manuel da Arriaga. Hoje, quinta-feira, é também o dia que faz um ano que temos o nosso novo Presidente da República em funções, Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é uma coincidência que vamos falar do primeiro dos Presidentes da República, que foi Presidente da República durante a Primeira República, uma figura de republicano, poderia dizer, moderado, não uma espécie de contrapeso em alguns momentos ao Partido Republicano de Afonso Costa. Mas talvez comecemos por tentar perceber quem era Manuel da Arriaga, que era um açoriano, aqui como Jaime Gama. Sim, ele era de uma família do Faial, de origem basca, parte francesa também. Uma família de grandes comerciantes que se estabelece nos Açores, quando os Açores têm essa função na logística das rotas marítimas e são ponto de reabastecimento, por um lado, e por outro lado, de fornecimento de alguns produtos para exportação. Uma família muito tradicional, não uma família nobre, uma família burguesa, comercial, tradicional. O pai era miguelista, ele e o irmão vão para a universidade e ficam republicanos. Mas eles cruzam-se na universidade com essa de Queiroz, julgo eu. Sim, porque todo esse período é um 70, período que ele nasce em 1840, morre em 1917 e, portanto, apanha toda essa etapa das conferências do Casino e toda mas aí já teria que essa geração. Sim, apanha toda essa geração. Ele é alguém que chega já bastante velho à Revolução Republicana de 1910. Sim, mas ele era um velho republicano. Ele é eleito republicano pela primeira vez em 82, portanto tinha 40 anos. Sim. Ele não é muito daquela geração que também a Comuna de Paris é uma coisa que os mobilizam. Bom, as coisas que ele escreve, ele tem uma componente poética, até de uma poesia contemplativa da natureza. É muito conhecido uma ode dele à Ilha do Pico, que é podemos considerar um poema de contemplação naturalista. Sobretudo para quem está no Faial. Sim. E que também tinha propriedades na Ilha do Pico. Depois, ele, como filósofo social, se é que isso se pode chamar, não é propriamente um grande doutrinador, não é aí que ele se vai caracterizar bem na sua existência. Podemos dizer que é um positivista genérico, professor que vê a sua carreira universitária coartada, professor do ensino secundário, dá explicações, desmultiplica-se em imensas tarefas e é uma pessoa muito ligada à estruturação do Partido Republicano. Doutrinalmente e do Partido Republicano estatutariamente. É interessante verificar que ele nunca lançou uma candidatura pelos Açores. Acabou por ser... E nunca conseguiu. E acabou por ser... E os republicanos nunca elegeram ninguém durante a monarquia pelos Açores. Ele foi eleito depois pela Madeira e foi eleito por Lisboa. E porquê é que isso acontece? Eu tenho questionado e tenho procurado ver. Uma das razões por que isso acontece é porque a passagem por de Dom Pedro pelos Açores veio a consolidar muito o constitucionalismo, com uma dimensão de suporte grande na opinião pública,
a própria circunstância de ter havido muitos locais que integraram as forças de desembarque no Mindelo, os chamados Bravos do Mindelo, e também porque o Partido Progressista, no quadro do constitucionalismo monárquico, era um partido de grande enraizamento popular e ascensional, até julgando bem algumas nobilitações de plebeus e burgueses para ampliar a sua base. E figuras de açorianos que tiveram um papel importante na monarquia constitucional. Sim, sim. E também pela circunstância de muitos deles terem acionado nos seus locais obras sociais importantes, no quadro da assistência social, no quadro da educação, o que fez com que o Partido Republicano tivesse dificuldade em penetrar do ponto de vista popular. Aliás, é muito interessante ver, no próprio período da República, ainda esses monárquicos do Partido Progressista têm capacidade, por exemplo, de gerar alianças com o velho Partido Socialista antirrepublicanas e de criar algumas dificuldades à geografia política republicana com esse tipo de articulação. Pois bem, Manel de Arriaga é, na verdade, alguém que logo no início da República prefigura um primeiro enfrentamento com o grupo de Afonso Costa. A Assembleia Constituinte, que estabeleceu um governo provisório, só lentamente é que vai aceitando a ideia de haver um Presidente da República, porque o modelo era mais um modelo confederal. E, não sendo Anselmo Brandcampo Freire o candidato a Presidente da República, porque esse teria capacidade para unir todas as hostes republicanas, logo há uma competição entre Bernardino de Machado e Manuel de Arriaga. Ganhando Manuel de Arriaga. Mas o Teófilo é provisório, não é? O Teófilo, no fundo, é presidente do governo provisório, considerado também como desempenhando uma função de chefe de Estado, mas nunca assumindo bem o facto de ser presidente da República. Ele, na verdade, é presidente do governo provisório. E como o país tem que ter uma chefia do Estado, ele acumula as duas coisas. A separação, de facto, é feita com a eleição, que é uma eleição em agosto. Sim. Em agosto de 2011. E que é ganha por Manuel de Arriaga. Com alguma surpresa. Enfim, o Jaime Nogueira Pinto escreveu até um livro, Nobre Povo, sobre o período da República. Eu agora trouxe até para recordar para esta nossa conversa. Esse primeiro momento em que os republicanos, depois moderados, podemos chamar assim, e os republicanos da linha de Afonso Costa se confrontam, resulta na vitória dos moderados. Exatamente. Que talvez não fosse aquilo que se esperasse, porque Afonso Costa era a figura mais forte. Sim, era a figura forte, quer dizer, o Afonso Costa é a figura de referência. Não era muito forte. Mas ele tinha o controle do partido, não é? Mas nessa altura não, por isso perdeu. Pois, mas não tem mas dá um bocadinho da estrutura, não é? Ele controla uma facção. Afonso Costa é mais novo. Afonso Costa é uma coisa interessante na história da República, acho que ainda não está completamente estudada. Afonso Costa é apanhado de surpresa pelo 5 de outubro, por exemplo, é como o Lenin é apanhado de surpresa pelo 5 de outubro. Há dois tipos de sociedades secretas que intervêm na movimentação para a implantação da República, a maçonaria e a carbonária. A carbonária, exatamente. Por exemplo, a carbonária, que é uma coisa de influência italiana, à moda da época, que poderíamos julgar que era muito radical do ponto de vista dos conteúdos políticos, é controlada por o que podemos... Sim, e é controlada por muitos dos dirigentes que constituíram depois a ala direita da República. Exatamente. General António Granjo. Diz-se até que Afonso Costa desenvolve o seu programa de anticlericalismo estridente como forma de legitimar uma posição que não possuía por origem e pedigree no movimento republicano. De alguma forma, isso é a tese mais confrontativa. É a tese de Vasco Polido Valente, na República Velha, que ele diz que a lei de separação
passou a ser uma espécie de intangível, uma espécie de separar de águas, era através António dela Jadão, que o Afonso Costa dizia ou estamos com esta lei, ou então nós estamos com a República. Que estamos na altura em França da lei Combe, de toda a coisa anticlerical que é de 1905, não é? Que é aquela afirmação daquele laicismo agressivo, que aliás é curioso. O Salazar, num discurso qualquer, logo no princípio do Estado Novo, fala dos dois laicismos e diz, não, há um laicismo agressivo, que é o francês, etc., que é contra a Igreja. E há um laicismo, que é o anglo-saxónico, que é a separação, a Igreja não se mete no Estado e o Estado não se mete na Igreja. Mas aqui eu acho que também é muito essa influência, digamos, do radicalismo francês. António José de Almeida, por exemplo, é muito mais moderado em relação à gestão desse problema. O próprio Brito Camacho, ou seja, Afonso Costa conduz dentro do campo republicano uma política em que o anticlericalismo é o seu grande leitmotiv para conseguir uma legitimação que não tinha na história do movimento republicano e usar isso na disputa da liderança com os seus outros oponentes. Isso também é muito interessante. Agora, o Presidente da República, o Rui Ramos tem um artigo muito interessante aqui no Observador, que considera Manuel da Riaga o homem que inventou a presidência da República. Digamos, à margem da Constituição e das expectativas. Porque para alguns republicanos o ódio à monarquia era tal que arrastava também consigo o ódio à existência de uma chefia do Estado. Claro. E o modelo helvético de presidência coletiva e rotativa era o modelo preponderante. Então, o Presidente da República, que sai da Constituição de 1911, é um presidente fraco, é um presidente que não pode demitir o governo, é um presidente que tem que deparar com a existência de um presidente do Ministério, não tem direito de veto, pode ser destituído pelo Parlamento. Portanto, é uma figura já começa fraca. por ser eleito pelo Parlamento. E não pelo povo. E de resto é curioso, por o próprio, nesse artigo do Rui Ramos, ele diz que, ao princípio, ele tinha direito a quase nada, não tinha residência. Sim. Portanto, ele, quando vai residir para o Palácio de Belém, ele aluga do seu próprio bolso a residência, tinha um ordenado baixo, menor que os dos embaixadores, por exemplo. Não tinha viatura oficial. Ele é de elétrico, pois é. É de elétrico, ele morava aqui, não longe, aqui de onde está hoje o Observador, aqui na zona do, penso que na Rua da Horta Seca. Portanto, ia de elétrico para o Palácio de Belém e tem, nem sequer chefe tem para aí 3 ajudantes ou 4 ajudantes. Onde é o Ministério da Indústria e da Economia, nesse palacete. Exatamente esse sítio. Mas ele aluga, também é ele que aluga, porque já tinha algum dinheiro nessa altura. O que é interessante ver é que Manuel da Riaga, embora não proclamasse muito alto os seus objetivos, tinha um grande sentido de manobra política e de argúcia. E, na verdade, ele tem um programa para a sua eleição como presidente. Ele acha que deve haver mais moderação, ele acha que deve haver uma lei de amnistia, ele acha que deve haver uma revisão da lei de separação. Ele acha que o seu objetivo é trazer à República os adversários da República, portanto, diminuir o campo do antagonismo. Ele tem um programa estabilizador. E do ponto de vista das relações... Quase que ser utilizado pelo Afonso Costa para dizer que ele não é republicano. Não é um verdadeiro republicano. Eu, aliás, lembro-me... É uma pessoa que quer recuperar os monárquicos. Eu lembro-me, quando vim estudar para a universidade, de ouvir em certos círculos desses velhos republicanos ainda a frase: esse Arriaga é um talaça, esse Arriaga nunca foi um verdadeiro republicano, é um talaça. Portanto, um monárquico ali encapetado e que... É por isso que o Manel da Riaga nunca foi para o Panteão Nacional, exceto já há uns anos atrás, quando era Presidente da Assembleia da República, o Dr. Mota Amaral, porque havia uma resistência em fazer a transladação para o Panteão Nacional.
na medida em que ele não era muito considerado um depois republicano foi verdadeiramente a republicano. solução Pimenta de Castro, Exatamente. não é? Que era um homem ligado a ele e amigo dele. Ele ligava muito à necessidade de haver também uma reconciliação entre os militares e dos militares com a República. E de nos militares não ser dado muito gás à criação de células republicanas ou de células jacobinas, porque uma parte dos militares também eram militares que tinham transitado da monarquia. Claro. E que não tinham abandonado Não, aliás, as fileiras. a gente vê no O próprio Pimenta de Castro. Exatamente, e a gente vê no 5 de outubro, são baixas patentes, quer dizer, os militares que se envolvem no 5 de outubro são baixas patentes. E milícias armadas. Alta patente da Armada, e milícias Por exemplo, armadas. a alta patente que estava envolvida suicidou-se pensando exatamente. que ia aumentar o reis, Cândido não é? dos Reis, exatamente, o Almirante Cândido dos Reis. Suicida-se Portanto, pensando que o não golpe há, tinha aliás, falhado. aquilo é muito curioso, porque vê-se, por exemplo, no fundo, o 5 de outubro, isso aí vê-se muito bem, porque o general, o trunfo é a artilharia, não é? A preocupação principal é dominar a artilharia. O Machado de Santos vai ali à artilharia 1, não é? Pega nos canhões, tem lá umas complicidades com os sargentos, são sargentos, que lhe abrem a porta, não é? Do quartel, eles levam as baterias, levam lá os canhões ali para o Parque Eduardo VII, não é? Aliás, para a rotunda. E depois, como tem os navios também, não é? Que se revoltam, portanto, também sargentos, também baixas patentes, tomam conta dos navios. O mais graduado era o Carlos da Maia, não é? Sim. Depois é assassinado no 19 de outubro. Tomam conta. E a partir daí é que começam a... Enfim, mas quando há aquela confusíssima rendição, não é? Que aquela episódio... Que, aliás, assaltaram os respectivos navios. Exatamente, assaltaram os navios. Mas quando há aquela confusíssima rendição de manhã, não é? O exército, a tropa, tem ainda quase 8 mil homens aqui, só que estão aqui parados todos na baixa. O único tipo que resiste é o Couceiro, que era de facto, o Paiva Couceiro, que era de facto um homem muito valente, mas também tem um comportamento completamente absurdo. Vai ali para o Alto Parque de Eduardo VII. Veio a pé do Estoril. Ele está a viver em Cascais, em casa dos sogros. Está a passar ainda a saison, não é? Está em casa dos sogros que moravam na Avenida Valbon. E às 4 da manhã ele comandava a bateria móvel de Queluz, que era a única artilharia, depois da artilharia 1, era a única artilharia do Exército. E ele às 4 da manhã telefonaram para o Sr. Major, acho que era Major na altura, se apresentar e ele foi acordado, ele não foi em casa, telefonaram lá para o posto da Guarda Fiscal, o guarda foram lá acordá-lo a casa, e o homem fardou-se, como sempre, e foi de comboio, apanhou o primeiro comboio, que era o comboio das 6h15 da manhã, saiu em Paço de Arcos, que era a rotina dele todos os dias, saiu em Paço de Arcos, e foi a pé para Queluz. Claro, quando chegou eram já 11 horas da manhã, e depois lá foi ele atrás da bateria, que entretanto já tinha saído, pôs-se ali naquele alto do Parque Eduardo VII, aliás, a gente quando vai lá percebe perfeitamente porque é que se faziam as revoluções dali. Domina-se Lisboa toda, todinha, e a própria Barra do Tejo, tudo aquilo dali está dominado. Fez ali um fogo, depois acabou-lhe a munição, e foi à procura de munição, depois acabou. Quer dizer, portanto, tudo isto é um comportamento absurdo, não é? Sim, mas... E grande parte das patentes militares, portanto, nem aderiu, nem desaderiu. Mas no tempo de Pimenta de Castro acabaria por haver uma revolução bastante mais sangrenta. Bastante mais sangrenta. Contra o Pimenta de Castro e contra... Exatamente, e contra o Manuel da Arriaga. Contra o Manuel da Arriaga, e que mais uma vez é vencida pela artilharia, que dessa vez é colocada no Castelo de São Jorge, porque quem está com a revolução são os navios, novamente. Pois é. Que eram do partido... Exatamente, mas aí ainda houve um duelo de artilharia bastante demorado. Não terá havido 200 mortos dessa vez, ao contrário. Essas revoluções, aliás, da República, é curioso. Sempre que há civis armados, há muitas baixas. O sidonismo, por exemplo, o 5 de dezembro, há também outra vez cerca de 200 mortos. O Sidónio aí tem o apoio dos sindicalistas que levam bombas, não é? Aquelas bombas
artesanais, não é? Carregadas de pregos, e eles levam aquilo para atirar contra a Guarda Republicana, é curioso. E vão em automóveis. E com isso fazem ali. E é curioso, e depois, já depois do início da ditadura militar, o 7 de fevereiro, sempre que há civis armados, morre mata gente. Quando não há civis armados, aquilo normalmente resolve-se. Mas voltemos um pouco a Manuel da Arriaga. Manuel da Arriaga, com a sua habilidade, consegue, por mais do que uma vez, impedir os governos de Afonso Costa. Mas também não consegue unir o resto dos republicanos, porque os republicanos moderados criam 2 partidos e acaba por se andar de governo em governo e ele acaba, na certa altura, por dar também posse ao Afonso Costa. Que, aliás, faria o único governo em que houve superávit na altura. Aliás, o Salazar é o único opositor de que ele fala, o único opositor que ele fala na vida, com o nome, é nos 40 anos do 28 de maio, em Braga, em 66, que ele diz, antes de nós, só o doutor Afonso Costa, na coisa de 1913, tinha conseguido equilibrar o orçamento. É a única vez que falou de um opositor com o nome e já falecido há muito tempo. Não é? Manuel da Arriaga não é líder de um grupo político. Ele compreende a conjuntura, manobra, utiliza, mas falta-lhe um instrumento. E se é certo que António José de Almeida e Brito Camacho tinham esse antagonismo com Afonso Costa e cada um criou o seu partido, o Partido Evolucionista e a União Liberal, a verdade é que eles com dificuldade também entre si se entendiam. E isso é o que leva a que o afoncismo, numa certa fase com o Partido Democrático, chega a ganhar eleições e a formar esse governo que referiu. Só que isso é possível mediante a realização de eleições intercalares, porque os republicanos constituintes, a partir de um certo momento, não querem fazer eleições, querem fazer perpetuar a Assembleia Constituinte, dividindo-a, os seus elementos, por uma Câmara Baixa e um Senado. Mais à frente... Sendo que alguns membros nem sequer tinham sido eleitos. Sim, mais à frente, há eleições intercalares para alargar um pouco esse sistema. Só que desse espectro sai uma coisa que é bastante prejudicial a Afonso Costa e que não permite a Afonso Costa controlar, como ele desejaria, a totalidade das 2 câmaras do Congresso da República. Porque se é certo que ele consegue, com as intercalares, uma maioria na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, no Senado ele é minoritário. E isso leva a uma política de desgaste em que ele acaba por perder o controle. E é, digamos, sistematicamente derrotado no Senado. A partir daí, alguma turbulência se estabelece, porque, por um lado, há as incursões monárquicas, por outro lado, há também uma componente republicana que articula nos quartéis as baixas patentes com as milícias armadas que permanecem, com os grupos da Carbonária, os grupos armados da maçonaria e com também alguns anarquistas e com toda essa área. Isso dá uma grande instabilidade à área militar mais conservadora. E a circunstância de começarem a ser realizados saneamentos e políticas de detração pessoal contra essa oficialidade, como, por exemplo, aquilo que aconteceu na Figueira da Foz com o Major Craveiro Lopes, que é, digamos, objeto de uma perseguição local por parte desses circuitos republicanos radicais, é o que está na origem do movimento das espadas que, digamos, apresentam quase ultimato ao Presidente Arriaga em relação à normalização dessa situação. E esse movimento é também depois o que inspira e dá abertura a Manuel da Arriaga para fazer um governo de transição, um governo de exceção com Pimenta de Castro,
que é um velho militar monárquico dele, que tinha aliás, aderido à sido... República no 5 de outubro, Exatamente. que tinha sido Ministro da Defesa no primeiro governo Exatamente, provisório da exatamente. República. E qual é a razão que faz com que o governo primeiro Pimenta de Castro, que é no início apoiado por Brito Camacho e pelos evolucionistas, depois venha a ser execrado pelo grupo afoncista? É porque esse governo está a preparar uma lei eleitoral, que é uma lei que alarga o corpo eleitoral, que já não era muito grande na eleição da Assembleia Constituinte, mas ainda ficou ainda menor, para as intercalares de 13. Mulheres, analfabetos e militares. Exatamente. Às vezes não há consciência de que a monarquia constitucional tinha um quadro eleitoral, um colégio eleitoral popular maior que o da República. Pois, claro. E a República, a tendência é sempre a de o afunilar. Afunilar para, no fundo, fazer coincidir o colégio eleitoral com aquela massa de apoiantes citadina das cidades que se revia na política do Afonso Costa. Sim, aliás, e no seu anticlericalismo. Há uma discussão famosa é o receio. Uma discussão famosa sobre o voto das mulheres. É o receio. Que há deputados que dizem mulheres não, porque elas são católicas, são beatas e são manipuladas pelos padres. Exatamente. E, portanto, não podemos deixá-las votar. E eram os analfabetos porque eram os proprietários rurais. O analfabeto é dominado pelo cacique, a mulher é dominada pelo cônego. E, portanto, isso levava a retirar o voto aos analfabetos e às mulheres, também aos militares. E isso é o que faz com que a República veja a sua base de apoio político e eleitoral 7% da população que vota. Restringida dramaticamente e leva a retirar o apoio popular essencial para fazer perdurar um sistema político. Aliás, é o receio de uma mudança na lei eleitoral que faz com que haja o 14 de maio, que é um golpe feito pelo sector republicano radical para destituir o Pimenta de Castro, que aliás era também suspeito, e o Arriaga, de não quererem bem favorecer uma entrada de Portugal na guerra nos moldes em que Afonso Costa o defendia, isto é, com o envio de tropas para a França. Mas sim preservando mais a defesa das colónias e uma certa neutralidade no teatro europeu. Portanto, é também essa antevisão de que é necessário remover Pimenta de Castro e Arriaga para tomar uma política de alinhamento na Primeira Guerra Mundial que está na base do 14 de maio. Ainda há bocado falou de uma coisa interessante, que foi essa resistência que ainda hoje em alguns setores, durante muito tempo houve em alguns setores à figura de Manuel Arriaga, mas a verdade é que, por exemplo, Jaime Nogueira Pinto, ainda hoje nos referimos muitas vezes, ou parece referido muitas vezes, o governo de Pimenta de Castro como sendo a ditadura de Pimenta de Castro, que foi assim que lhe foi chamado por Afonso Costa. Aliás, a permanência desta leitura dos acontecimentos, que é que podemos... Vamos lá ver, há uma historiografia, estas coisas são assim, a história é um campo de batalha ideológico, não é? E, portanto, há uma historiografia, chamemos assim, antifascista, que é bastante, enfim, maniqueísta e, portanto, aliás, não é só os antifascistas são maniqueístas, às vezes os fascistas também são maniqueístas, quase toda a gente é um bocado maniqueísta, mas, portanto, arranja sempre uns bons e os maus. Aliás, o próprio Pimenta de Castro escreveu uma coisa, o ditador e a sua ditadura, não é? Umas memórias que ele escreveu a seguir, assim, uma coisa até um bocadinho, uma narrativa um bocado melancólica, mas de facto há duas tentativas fortes, não é? O ditador e a afrontosa ditadura pelo próprio general. É o título do livro de memórias. Exatamente, memórias do Pimenta de Castro. Mas o que há aí que é curioso é que, bom, a grande tentativa de facto de força, a ideia, aliás, aqui o que aqui o Jaime Gama há um bocadinho estava a explicar. De certo modo, o Afonso Costa bloqueou o sistema, quer dizer, exatamente através toda a gente sabe que se a lei eleitoral, quer dizer, quem faz a lei eleitoral, se puder fazer a lei eleitoral de acordo com uma sociologia favorável e com uma divisão, enfim, ganha sempre as eleições. Portanto, o Afonso Costa fez isso. E, portanto, de certo modo, é essa
renitência em abrir as regras do jogo. Isso vinha da monarquia. Sim, na monarquia, os governos sim, exato. Os governos eram empossados, preparavam as eleições e depois eram confirmados. Exatamente. Isso, aliás, era a tradição o modelo constitucional português funcionou sempre assim, e talvez por isso não tinha assim grande respeito e grande consideração também quando o derrubavam, também ninguém se importava muito. O primeiro-ministro que perde eleições em Portugal, no poder, é Santana Lopes. Não tinha lembrado disso, mas é interessante. Mas então, o que é que... E o segundo é José Sócrates. O que é engraçado, pois, não tinha... Mas é interessante. Não, a Santana Lopes até podemos dizer que perdeu o poder antes de ter perdido as eleições, tendo um Parlamento com apoio maioritário. É também um dos grandes mistérios da política portuguesa. Mas, voltando a isto... Portanto, aqueles temos que esperar por algumas memórias para saber mais alguma coisa. As tentativas, mas as memórias em Portugal são tão saneadas sempre que depois acabam por não ter grande... Por acaso, eu acho que as memórias em Portugal, agora que não penso, as únicas memórias assim modernas que têm de facto interesse, e são modernas, quer dizer, são do princípio do século passado, são as do Raul Brandão, que não são memórias sobre ele, são mais sobre outros que ele foi encontrando, e de facto têm imenso interesse, porque a maior parte das memórias são de tal maneira censuradas pelos próprios, para não desagradarem a ninguém, para comporem as coisas. Apesar de tudo, por exemplo, sei lá, há um bocado essa ideia, agora, enfim, houve até pessoas que disseram que não podia ser, as memórias do Cavaco, por causa daquilo que contava, mas eu, por curiosidade, fui ver algumas memórias antigas, as próprias memórias do Marcelo Caetano, têm lá coisas muito ácidas, até sobre algumas descrições de coisas com Salazar, as minhas memórias de Salazar. Sim, as minhas memórias de Salazar. E de alguns ministros diz coisas... Tem, mas isso também são umas memórias, vamos lá ver. Mas é que são feitas numa altura em que ele está magoado, não é? São ressentidas, são memórias ressentidas com a correspondência dele, que aliás até dão uma ideia. Eu vejo ele, por exemplo, tem algumas observações sobre a política que se está aqui a passar, que não são nada da pessoa que ele era, que era um homem lúcido, mas está ressentido e, portanto, aliás, perde até com algumas análises que faz, que são de um simplismo e de uma... perde. Mas, por exemplo, estou a pensar em memórias de Pedro Titano Pereira, não tem grande interesse. As do Cunha Leal tem coisas... Cunha Leal tem algumas coisas, mas tem que se andar a pescar quase. Bom, aquelas gigantescas memórias do Norton de Matos, não é? As memórias e trabalhos da minha vida, também tem um certo interesse, mas não há aquela coisa, por exemplo, tem os memorialistas ingleses, o Alan Clark é talvez o mais fascinante disso, que é de uma brutalidade ao mesmo tempo extraordinária, não sei. Mas voltando a isto. Aliás, as memórias do próprio Manel da Arriaga, na primeira presidência da República, que ele publica em 1916 e que ele próprio subintitula como um rápido relatório, e que são, na verdade, um relatório, em parte, com a preocupação de demonstrar como ele era económico, poupado, não gastador, mas que contém alguns elementos interessantes para a compreensão da época, embora não sejam memórias de grande reflexão, inclusive é sobre o que lhe aconteceu. Ele é cauteloso e reservado nas suas memórias. Como relatório, as memórias, por exemplo, do Almirante Tomás são um relatório também. Inaugurei isto, fiz isto, etc. Não tem, são de tal modo. Embora dá a ideia que aquele texto de Manuel da Arriaga constitua como que uma espécie da sua defesa em relação ao julgamento que lhe quiseram fazer. Ele esteve para ser julgado. É estranho que ninguém tenha investigado o processo Manuel da Arriaga, que chegou a ser aberto. E em relação ao qual deve haver documentos... do Castro? Sim, por cumplicidade com a afrontosa ditadura. Ele é obrigado, na prática, a admitir-se por um golpe de Estado. E depois é muito atacado... Ele foge de Belém de carro para Monsanto, pelas traseiras. É muito atacado. Porque vieram avisá-lo que vinha uma multidão por aí... Sim, é muito atacado porque há sectores que o querem levar a tribunal e que querem julgá-lo. E esse processo chegou a iniciar-se. Não há estudo nenhum sobre isso. E estas memórias que ele publica são uma espécie do seu libelo de defesa contra esse processo que esteve iminente e não chegou a existir. Não sei se por alguma negociação, se por qualquer outra razão, mas que começou e em relação ao qual não há investigação. E, na verdade, Manuel da Arriaga morre a seguir, em 17, logo a seguir, de desgosto com tudo isso. Ele fica... Ele que tinha toda a sua vida sido republicano e que tinha até
tido uma vida espartana na sua conduta pessoal e que todos reconheciam, acaba por ser muito maltratado pelo campo mais radical da República. Aliás, sim, que tem os seus amigos que integraram o governo do Pimenta de Castro e o próprio Pimenta de Castro foram muito maltratados, foram deportados para os Açores, foram humilhados, foram objeto de críticas ignóbeis e passaram muito mal o resto da sua vida, porque muitos deles só vieram a ser reintegrados nas Forças Armadas depois do sidonismo. Tiveram as suas carreiras interrompidas e Goulart Medeiros, por exemplo, Nunes da Ponte, que vai a reaparecer no sidonismo. Exatamente. O sidonismo é uma espécie de segunda vitória. Sim, mas com outras características, sim, com outra força, com outra capacidade. Até tirando as lições da derrota do Pimenta de Castro e do Manel da Riaga. O sidonismo é muito interessante, porque lá está. Esse mas acabando a batida a tiro. Claro, mas aliás como aí também há um aspecto curioso. Esta esquerda mais radical, por exemplo, o caso do João Franco, não é? O rei é batido a tiro. Quer dizer, há um momento, e o Sidónio também, quer dizer, há uma passagem à ação direta, não é? Que é... E mais tarde, no 19 de outubro... No 19 de outubro matam os tipos todos. Aliás, o António Granja. Matam sobretudo o Carlos da Maia... E o grupo todo que tinha entrado no Sidónio. O grupo de republicanos, o Machado Santos, o Carlos da Maia. E depois houve 2 ou 3 desgraçados que foram... Houve um que era chefe de gabinete, o ministro não estava, mataram o chefe de gabinete, ou assim umas coisas extraordinárias. Mas lá está, o sidonismo e é um movimento, eu acho que é um movimento muito interessante, porque, enfim, é um caudilhismo, não é? No fundo, é a figura deles. Lá está, restabelece o sufrágio popular para a eleição. É um populismo. Restabelece o sufrágio. A inspiração era o presidencialismo dos Estados Unidos. A inspiração era o presidencialismo dos Estados Unidos. Aliás, aparece na ilustração portuguesa da época, aparece uma coisa do Wilson com a bandeira americana. Uma das coisas curiosas do Manuel da Riaga é que ele, e talvez seja por isso que o Ramos diz que foi o homem que inventou a Presidência da República, é que ele não manobra nos interstícios da Constituição, que de facto não prevê que ele tenha grandes poderes, nem lhes são dados. Ele próprio, não só do ponto de vista da forma como vai aproveitando as divisões para escolher pessoas mais de acordo com aquilo que ele defendia, ao mesmo tempo vai dando algum estatuto à presidência. Uma das coisas que se... Enfim, e um estilo ao desempenho do cargo. Uma forma de, por exemplo, não se podia entrar no gabinete dele com uma certa formalidade, ele passou a andar sempre de chapéu alto. Há uma série de questões de imagem, o que levaram até que ele fosse acusado de ser uma espécie de monarca, não é? Cria alguma linha de protocolo para fazer frente à turba multa e à confusão. É um facto. Tinha um sentido institucional. Além de ter um sentido de moderação nas forças, tinha um sentido institucional. E isso foi interessante. E todos os presidentes acabaram depois, por ser presidentes, recuperando essa linha. Ele marcou, desse ponto de vista, ele marcou isso. Agora, a sua memória nos Açores, a sua memória do que ele deixou escrito, enfim, a tal poesia... É algo que ainda está presente? Nos Açores a memória política está pluralizada, porque há figuras que marcam quem são. Antero de Quental, que é um socialista romântico, utópico, no fundo um metafísico, mais do que propriamente um político. Era um aristocrata, grande sedução, pela natureza, pelas questões religiosas. Depois tem, no campo republicano, Teófilo Braga, Ponta Delgada, Manuel da Riaga Horta, que aliás se detestavam. Já se detestavam antes da República? Penso que sim. Até porque eram feitios muito penso que sim. E que ainda mais se detestaram depois da República, porque Teófilo não viu bem muito
a ideia de haver um Presidente da República que lhe retirasse o lugar de acumular Primeiro-Ministro como Presidente da República. E tanto que mais à frente, quando há a queda de Manel da Riaga, Teófilo volta a desempenhar um papel efêmero, até um bocado aliado ao campo de Afonso Costa, a que ele não pertencia, só por causa de, com isso, selar o desaparecimento de Manel da Riaga. Depois há políticos republicanos da ala moderada, Goulart Medeiros, Nunes da Ponte, que estão mais à frente no sidonismo e antes já tinham estado com Pimenta de Castro. Isso também é interessante e é importante. E depois há a grande figura no quadro da monarquia de Índice Ribeiro. Exatamente. Que paradoxo do Partido Regenerador. O Partido Progressista nos Açores não gerou um político de projeção nacional. Tinha um grande líder local, José Maria Raposo do Amaral, que era um fantástico manobrador político, mas não teve projeção fora dos Açores. Agora, o que é interessante ver é, por exemplo, como o líder regenerador Índice Ribeiro. As famílias que dominavam o campo regenerador eram Índice Ribeiro e a família dos Marqueses da Praia. Ora, no quadro dos regeneradores tem que se registar a circunstância de Bernardino Machado, esse apêndice político do Afonso Costa, mas que era um titular, barão de Joanes, que tinha nascido no Brasil, foi ministro do Índice Ribeiro, de um governo regenerador. E depois é que fez uma evolução para o campo republicano. Há também um político republicano moderado muito interessante na Ilha Terceira, que é Eduardo Abreu, e que também tem um papel importante. Mas, na verdade, Manel da Riaga e Teófilo Braga são as figuras dominantes, embora com orientações e perspectivas bastante diferenciadas e não sendo amigos pessoais nem cúmplices políticos. Do que vem a seguir, portanto, nós estamos numa fase, ele resigna em maio de 1915, já havia combates em África, portanto, Portugal já estava envolvido em África, na Europa ainda não, portanto, o CEP só surgiria mais tarde. Em 16 e chegou em 17, não é? E chegou em 17. Esse assunto dividiu muitas Forças Armadas. A guerra? A guerra. Dividiu. Eu acho que dividiu, aliás, logo no princípio da guerra, o Ministro informa mais ou menos que o tipo de forças que tem preparado, etc., que o Exército está pronto a proteger e defender, enfim, os territórios e as colónias da África e não sei o quê, mas que não está de maneira nenhuma preparado, nem logisticamente, nem coisa, para uma guerra na Europa. É preciso ver que o exército português, nesse aspecto, era um exército bastante atrasado em termos de equipamento. Quando foram os coisas para a Flandres, por exemplo, a artilharia ainda era puxada por mulas, não é? Ao passo que já a maior parte dos países em conflitos, os alemães, os ingleses, ainda há muitas mulas e cavalos na Primeira Guerra. Sim, mas já tinham praticamente a artilharia, já estava muito automatizada e mesmo faltava, sei lá, de coisas desde metralhadoras até o equipamento era muito... E, portanto, não havia... E, sobretudo, também a ideia era que não se via muito o interesse, não é, dessa intervenção. E por isso chamaram também muito a Guerra dos Democráticos. Isso vê-se muito que o João Chagas, por exemplo, que está em Paris e que é um obcecado de fazer Portugal... Olha, lá está. Essas memórias de João Chagas têm graça. Porque lá está, são muito brutais e ele não se importa, por vezes é agressivo, etc. Mas essas memórias de João Chagas, não se lembra dela. Mas o João Chagas, que tinha, enfim, era um bocadinho, tinha esta imaginação de si próprio e do país e vivia muito naquela ritualidade grandiloquente da coisa republicana e da França e não sei o quê. Estavam obcecados, de facto, o Chagas, o Costa, por outras razões,
Havia aquela ideia de que a República, é preciso ver que nessa altura só há duas repúblicas na Europa, que é a França e a Suíça, não é? Portanto, Portugal ser a República, a ideia de entrar com os aliados era uma espécie de legitimação também da própria República no conjunto europeu. Aliás, é muito interessante, porque a gente vê todo o tempo que os ingleses não têm interesse nenhum que a gente entre. Quer dizer, interessa-lhes que façamos aqui a coisa com uma certa capacidade mas não lhes interessa muito ter essa força aí. Os ingleses salvam de alguma forma o Manuel da Riaga em certa altura, porque informa o governo português que se ele for morto, como chegou a correr esse risco, eles deixam de reconhecer a República como governo legítimo. Eu não sabia, isso é muito interessante. Mas eles, não há dúvida que há aí uma... Enfim, essa entrada na guerra gerou enorme oposição no país e greves e coisas populares e resistências enormes. Portanto, foi um tal milagre de Tancos depois. Tudo isso gerou... E eu penso que uma das razões que depois também ajuda, de certo modo, dá um certo apoio dentro das Forças Armadas ao Sidónio para o golpe, também tem a ver com isso, quer dizer. Tem a ver com isso. Aliás, uma das unidades que entra no golpe é uma unidade que está para partir rapidamente. E a partir do golpe, embora o Sidónio tenha tido a preocupação de garantir que vamos continuar de facto, as rendições, por exemplo, de oficiais praticamente entram em crise, quer dizer, há muita documentação sobre isso. A gente está quase a chegar ao fim, só uma última questão. É um homem que morreu bastante amargurado. Sim, sem dúvida, bastante amargurado, moderando bastante a expressão desse seu descontentamento. Penso que para preservar a sua própria biografia, o seu próprio legado, o seu próprio passado, e a quem também, só muito mais tarde, começou a ser feita alguma justiça e alguma reabilitação. Foi preciso passar muitas décadas para que, sem grande controvérsia, a figura de Manuel da Riaga voltasse a ser valorizada como devia. O que também diz muito sobre as pequenas subtilezas sensórias da nossa historiografia moderna. Isso seria um tema pode ser mais que um programa. Por hoje ficamos por aqui e reencontramos-nos dentro de uma semana.